Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Saúdo também os que se encontram em casa, boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma noite, né? Para aprender com o Senhor, ser edificados, transformados, fortalecidos pela presença de Deus, porque sem a presença de Deus nós não somos nada. É através do Senhor que nós estamos aqui. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 2. Êxodo 2. Glória a Deus. Aleluia. Aí sexta-feira nós estamos falando dos homens de fé, né? E nessa noite nós vamos falar de um grande homem, um homem guerreiro, um homem que perseverou. Um homem assim, porque ele foi o libertador daquele povo, né? Vamos falar nessa noite de Moisés, que foi o escolhido de Deus para que viesse libertar aquele povo que era escravo, né, do Egito, que eram maltratados, passavam necessidades, apanhavam, eram sacrificados, muitos perdiam a vida. Então assim nós vamos falar desse escolhido, desse homem que Deus assim separou para que viesse, né, libertar aquela nação, libertar aquele povo da mão daquele homem carrasco, daquele homem que não conhecia Deus, que servia a deuses estranhos, né? Então a Bíblia diz que todo aquele que adora deuses estranhos torne-se semelhantes a ele. Salmo 115 está lá falando sobre os ídolos, né, de madeira, de pedra. Mas nós estamos aqui falando do Deus vivo, Deus forte, Deus poderoso. Aleluia. O Deus que nos levantou, que nos resgatou, que nos escolheu, para que hoje nós estivéssemos aqui e nos deu vida e vida com abundância. Para que foi que o Senhor nos deu essa vida? Para que nós viéssemos louvar Ele, engrandecer, glorificar, dar o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Deus não nos criou para o mundo, Deus nos criou para a gente fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Êxodo 2 diz assim: foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma mulher de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. A sua irmã prostou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Pai Santo, Deus querido e amado, Senhor da glória, graças eu te dou, meu Senhor, por mais uma noite estarmos aqui na tua presença. Nos colocamos agora, meu Senhor, na tua presença, debaixo da tua potente mão. Eu creio, meu Senhor, que os céus estão abertos sobre este lugar. Contempla nossas vidas, meu Deus, nos abençoa com a tua palavra, nos cura, nos transforma, nos liberta.
Visita as vidas também, meu Pai, que está assistindo a live, meu Deus, nessa noite. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, vai fazendo a tua obra em nossas vidas, vai nos renovando, nos avivando, nos levantando na força do teu poder, aumentando a nossa fé. Que nós não venhamos, meu Senhor, olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós venhamos, meu Pai, olhar para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro. Deus, a tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas nós estamos aqui, meu Deus, para ser edificados pelo Senhor, para ser fortalecidos pelo Senhor. Deus, nos levanta agora na força do teu poder, porque nós somos nações eleitas, meu Senhor, povo escolhido, separado, para vencermos, meu Senhor, na tua presença. Deus, eu te apresento o culto dessa noite, o culto racional. Estou aqui para te dizer, Espírito Santo de Deus, que tu és bem-vindo a este lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas. Toma a primazia de tudo nessa noite. Vai repreendendo agora, meu Deus, todo roubador da palavra. Tudo que não te agrada, tudo que não te louva, neutraliza agora em nome de Jesus. Manifesta o teu poder e tua glória neste lugar. Continua, meu Deus, ouvindo o nosso clamor e a nossa oração. Vai avivando a tua obra no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Visita aqueles agora que se encontram frio, meu Pai, com vontade de desistir. Deus, renova, aviva a chama, meu Senhor, porque nós não podemos desistir no meio do caminho. Temos que perseverar, meu Senhor, porque Moisés não desistiu, o Senhor não desistiu de nós. O Senhor continua trabalhando ao nosso favor, meu Senhor. Visita agora as famílias agora, visita o órfão, a viúva, os enfermos. E vai, meu Deus, levando a cura. Liberta aquele meu Deus, que está cativo. Deus, vai levando a alegria aquele que se encontra triste, vai levando a cura aquele agora que se encontra enfermo. E vai, meu Deus, fazendo a tua obra no meio do teu povo. Repreende agora, meu Deus, toda incredulidade, toda palavra de maldição, tudo que não te glorifica e não te exalta. Neutraliza agora em nome de Jesus e nos abençoa com a tua palavra, meu Senhor. Nos abençoa com a tua palavra nessa noite, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não a nós, meu Senhor, não a nós, mas ao teu reino. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, que a cada dia, meu Pai, nós possamos continuar de pé na tua presença, mas de joelhos, meu Senhor, te buscando, clamando ao Deus que por nós tudo executa. Porque, meu Deus, sem o Senhor nada nós podemos fazer, nada nós somos. Deus, o Senhor vive em nós, meu Senhor. Deus, eu te agradeço, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te rendo graças, eu te glorifico, eu te exalto, meu Senhor, pelos teus feitos. E eu sei, meu Deus, que o Senhor vai continuar fazendo no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Deus, levanta aquele que está caído, meu Senhor. Deus, levanta, meu Deus, em nome de Jesus. E eu te apresento as vidas que se encontram neste lugar, as vidas que se encontram em casa. Visita agora com a tua mão de poder. Visita agora, meu Senhor, suprindo as necessidades, porque o Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um necessita. E que nessa noite, meu Deus, nós venhamos ser grandemente abençoados através da tua palavra, meu Deus. Eu te louvo, meu Deus, e te agradeço na certeza da bênção, do milagre, da vitória do teu povo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Né? Nessa noite, o Senhor Deus me incumbiu de falar sobre Moisés, né? Um menino que nasceu de família hebreia, mas que, porventura, né, o destino levou esse menino, né, a ser criado por uma família dos egípcios. Ele era hebreu, mas Faraó, ele deu ordem que todas as crianças a partir de 3 anos fossem mortas. Só que os pais de Moisés, eles se recusaram, né, e ceder. Escondeu essa criança para que essa criança não viesse ser morta. Mas eu creio que Deus, ele já tinha um propósito naquela família. Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Então, naquele momento que os guardas saíram, né, a ceifar a vida daquelas crianças, os pais esconderam a Moisés. Mas houve um tempo que Moisés não poderia mais ficar escondido. E eu creio que Deus ministrou no coração daquela mãe, daquele pai, né? Porque primeiro ele ainda foi construir aquele cesto, né, de junco. Eu creio que eles foram incentivados pelo Senhor. Deus deu a sabedoria, o entendimento a eles de como eles fazer para poder Moisés chegar até a família dos egípcios. Então eles construíram esse cesto de junco. Depois que ele construiu esse cesto, ele betumou todo, por dentro e por fora. Colocou os panos, né, dobradinho. E botou a criança dentro daquele cesto. Tampou e colocou naquele rio. Mas Deus preparou um momento também
da filha de Faraó ir para aquele rio se lavar. Deus ele estava trabalhando com conexão na vida de Moisés e na vida da filha de Faraó, porque Moisés tinha que ser encontrado. Então naquele momento que eles construíram o cesto e colocou Moisés naquele rio, a irmã de Moisés, que quando colocou, a irmã de Moisés ficou olhando de longe para ver o que ia acontecer com aquele cesto. E Deus assim guardou aquele cesto ali naquele rio, aquele que estava levando. E no mesmo momento Deus incomodou a filha de Faraó para que ela viesse se lavar aquele rio. Ela levou as duas que trabalhavam para ela. E ela viu aquela criança chorando dentro do cesto. Aí as moças foram lá, pegaram aquele menino. E ela sabia que aquele menino era hebreu. Mas Deus tinha propósito. Ela criou, ela mesmo assim, ela aceitou aquele menino, mandou as duas moças buscar uma mulher para amamentar. E Deus preparou a própria mãe para que a mãe viesse amamentar aquele filho. Ou seja, a mesma mãe que colocou no rio, a mãe emprestada, porque ela se tornou a mãe emprestada de Faraó, de Moisés. Aí foi lá, buscou a mãe. A mãe foi remunerada, ou seja, ela ia pagar um salário todo mês para que ela viesse amamentar aquele filho. Deus é perfeito. Deus ele trabalha de uma forma sobrenatural em nossas vidas. Quando nós damos lugar, quando nós abrimos nosso coração, quando nós temos fé, quando nós confiamos no Senhor, Ele faz tudo certo. Então, na vida de Moisés não foi diferente. Ela foi lá, buscou a mãe de Moisés. A mãe de Moisés amamentou aquela criança até chegar um determinado tempo de entregar a mãe egípcia. É aquele menino, quando chegou o tempo certo, ela entregou, foi lá, levou o menino, entregou a mãe egípcia. A mãe egípcia criou aquele menino com os costumes egípcios, mas ele tinha o sangue hebreu, ele tinha o sangue de Jesus correndo nas veias dele. Deus já tinha propósito na vida dele. Ele foi criado por aquela família, mas ele não desistiu, ele foi correr atrás das origens dele. Então ele descobriu que ele era um menino hebreu. Ele descobriu que era um menino hebreu. Então quando ele descobriu que ele era um hebreu, as coisas mudaram dentro dele. Porque ele viu o povo dele sofrendo, ele viu o povo dele sendo maltratado. Aí o que foi que ele fez? Ele se levantou. Porque Deus ele já tinha feito tudo, mas ele foi criado pelos egípcios. Ele não foi criado na linhagem dos hebreus. Mas o que foi que Moisés fez? Moisés começou a trabalhar a favor do povo dele. A trabalhar a favor do povo dele. Aí Deus preparou um momento, porque ele foi preparado por Deus naquele momento. Moisés já homem vai e mata um dos egípcios. Porque Moisés poderia muito bem matar aquele egípcio. E eu creio que Moisés poderia ficar ali. Moisés poderia ficar ali. Porque Moisés ele era um dos príncipes. Moisés era um homem muito sábio, inteligente. Mesmo sendo criado ali no meio dos egípcios. Mas ele era um homem inteligente. Mas como Deus tinha propósito, Moisés matou esse homem e fugiu. Por que Moisés teve que fugir? Porque Deus tinha uma promessa grande para fazer pela vida de Moisés. Então Moisés tinha que fugir para ser preparado pelo Senhor, para que Moisés viesse voltar para libertar aquela geração ali, libertar aquele povo. Mas Moisés precisava ser preparado, porque Moisés não tinha capacidade de libertar aquele povo sem antes passar pelo preparo. Moisés depois que fugiu, encontrou um homem de Deus, uma pessoa sábia que Deus colocou na vida de Moisés, para que Moisés viesse ser instruído para voltar para libertar aquele povo. Moisés quebrantou o coração e disse ao Senhor: eis-me aqui. E a vontade de Deus se cumpriu na vida de Moisés. Moisés primeiro apacentou ovelhas. Jetro foi o pastor de Moisés.
estar conversando, para estar evangelizando Moisés, porque Moisés não conhecia Deus. Moisés conhecia a lei dos deuses estranhos, que era adorar a imagem de escultura, que era oferecer sacrifício, era sacrificar virgens, sabe? Então Moisés passou a conhecer um Deus vivo, um Deus que perdoa, um Deus que liberta. Então assim, Moisés foi sendo preparado pelo Senhor. No momento certo, Deus falou para Moisés: tu vai ter que voltar. E eu creio que Moisés temeu. Moisés, como é que eu vou voltar? Mas Deus disse: eu sou contigo. E Deus foi dando as coordenadas a Moisés. E Moisés seguindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor e obedecendo. Porque Moisés foi conduzido por Deus para que aquele povo viesse ser liberto das mãos de Faraó. Faraó, ele foi tão incrédulo que teve que vir 10 pragas para poder Moisés acreditar, para poder Faraó crer no poder de Deus. Aí no dia de hoje é diferente? Não. Ainda há muitas pessoas incrédulas, pessoas que não creem em Deus, sendo filho de Deus, mesmo que não venha a crer, mas foi Deus que deu seu único filho Jesus por cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Jesus. Só que muitos não querem abrir mão das coisas que nos afasta de Deus. Para que nós venhamos se achegar a Deus, nós temos que abrir mão de coisas que não agradam a Deus. Moisés teve que se afastar da família dele para poder receber o que Deus tinha para ele, para aquelas vidas que precisavam de conhecer a Deus. Moisés abriu mão do luxo, porque Moisés passou a morar em uma casa humilde, passou a ter necessidades. Mas Moisés abriu mão do luxo para fazer a vontade de Deus. E nós? Será que nós temos abrido mão de algumas coisas para permanecermos no altar do Senhor, para estar buscando ao Senhor? Porque um dia Deus vai pedir conta a nós. Não só a nós, mas a todos aqueles que são filhos de Deus. É verdade. A escolha é nossa. Deus nos deu livre-arbítrio de escolher. Muitas vezes a gente pensa que as coisas do mundo vai nos trazer salvação, vai nos trazer riquezas, vai nos trazer, pode até trazer, mas é passageiro. É passageiro. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós vamos receber as bênçãos do Senhor materiais, mas o mais importante é a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque Jesus foi preparar esse lugar para nós. Jesus foi preparar esse lugar para nós, para mim e para todos aqueles que nele crê. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que crê. Todo aquele que crê é bem-aventurado. Não está vendo, mas está crendo que Deus vai fazer um milagre. Não está vendo, mas está crendo que Deus é conosco. Não está vendo, mas sabe, ó, Deus vai trabalhar ao meu favor. Porque nós temos que gerar a nossa bênção. Nós temos que gerar o nosso milagre, porque é por fé. É por fé. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 11. Hebreus 11. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 11 que fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, né? A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não está vendo. Nós temos desejo de dizer: ó, eu vou trabalhar na Norauto e vou colocar o meu currículo lá, porque eu vou trabalhar lá. Você não está vendo ainda o seu emprego, mas você está profetizando, você está crendo que Deus vai abrir uma porta para você lá. Você não tem dinheiro nenhum, você vai na loja e diz: eu vou comprar essa televisão.
Eu vou comprar essa geladeira. Mas tu não tem a renda na mão, mas tu está dizendo que tu vai comprar. Então Deus vai te agraciar com aquilo que tu está desejando. Fé é aquilo ainda que tu não tem, que tu não sabe, que tu não conseguiu. Mas eu e tu tá gerando esse milagre dentro de nós e o Senhor vai fazer. A terra era o quê? Sem forma e vazia. Mas Jesus, pela palavra, foi lá e deu forma a todas as coisas. Pela palavra. Então nós temos que usar a palavra. Eu e você tem que usar a palavra. Porque é pela palavra que as coisas são feitas. É pela palavra que as coisas acontecem. Mas nós temos que falar palavras de bênção. Nós temos que usar os nossos lábios para profetizar palavras que venham ter prosperidade, que venham, as bênçãos venham acontecer através dos nossos lábios, através da nossa fé. Porque quando Deus disse a Moisés que ele ia libertar aquele povo, ele se sentiu incapaz. Ele achava que ele não podia. Mas Deus disse: eu estou contigo, tu vai que eu sou com você. Eu sou o grande eu sou. Se o Deus de Israel, que trabalhou no passado, ele continua trabalhando no passado, no presente e no futuro. Porque Deus, ele é o presente, ele é o futuro. E nós temos que crer no que Deus colocou em nossas mãos, para que nós viéssemos executar. Assim como Deus usou Davi, assim como Deus usou José. José passou por muita dificuldade, por muita luta, foi rejeitado pela sua família. Sabe? Foi caluniado pela mulher de Potifar. Mas José, ele não desistiu. Porque Deus, ele sonhava, José sonhava o sonho de Deus. José não sonhava os sonhos de Deus. Deus sonhava para José sonhar, para que José viesse revelar os sonhos. José não sabia que ele ia ser governador. José não sabia que onde ele colocasse as mãos dele ia ser próspero. Mas José confiava em Deus. Deus, muitos homens agraciados, cheios do Espírito Santo, deixou a palavra escrita para que nós viéssemos crer no que está escrito. Pela nossa fé. E muitos homens que estão aqui em Hebreus 11 não alcançaram a promessa. Quem alcançou a promessa foi você, que estamos aqui se usufruindo da palavra que foi pregada lá atrás. Quando Deus disse a Noé para Noé construir, Noé era pregoeiro do Evangelho de Cristo. Noé pregava a palavra do Senhor para pessoas que não davam legalidade a Deus, que vivia bebendo, que vivia se prostituindo, sabe? Então Deus, o coração dele se entristeceu com as atitudes daquela nação, daquele povo. Porque Deus criou aquele povo para que viesse somar junto com Noé, pregar a palavra, glorificar ele, render louvor, render adoração. Mas aquele povo, em vez de se lançar nos pés do Senhor, buscar o Senhor, fez o contrário, foi fazer a vontade da carne. O que foi que Deus fez? Se revoltou contra aquela nação e disse: ó Noé, constrói a arca. Deus deu as coordenadas a Noé. Noé foi lá, obedeceu a voz do Senhor. Noé construiu aquela arca. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não vamos sofrer dano algum. Nem eu e nem você. Porque nós temos que ouvir a voz do Senhor, temos que ser obedientes a Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser sujeitos às autoridades aqui na terra. Sim, mas nós temos que primeiramente ser obedientes a Deus. Porque quando nós somos obedientes a Deus, vamos ser abençoados, vamos ter livramento, vamos ter bênção. Porque todos os homens que ouviram a voz do Senhor, nenhum sobreveio maldição sobre a vida de nenhum. Aí o que aconteceu? Noé construiu essa arca. E eu creio que Noé falava para eles: ó, o mundo vai se acabar em água. Eles se acabavam de rir, que nada. Eu vou curtir, eu vou isso e aquilo. Então sabe o que aconteceu? Quando chegou a hora, Deus disse: entra Noé com a tua família e com cada casal de animal, porque a espécie não podia ficar em extinção.
A espécie tinha que procriar, multiplicar, porque tinha que ser multiplicada e abençoada, porque Deus já tinha abençoado e mandado multiplicar. Por isso que Deus colocou um casal de cada espécie dentro daquela arca. Mas o que foi que Deus disse? Noé, betuma toda. Ele betumou toda por dentro e por fora, trancou por dentro e Deus trancou por fora, porque sabia que ele poderia ficar curioso, né? E querer abrir para dar uma olhadinha, que a gente tem curiosidade. Aí Deus disse, eu vou fechar. Fechou a arca. E foram 40 dias e 40 noites, ó. Quantos ali não chegou arrependimento, só que o arrependimento deles chegaram tarde, porque já estava dentro do como é que fala, do naufrágio. Mas teve a oportunidade de se arrepender e entrar na arca junto com Noé. Mas não deu crédito à voz do Senhor. Não deu crédito à voz do homem sendo usado por Deus. E no dia de hoje é diferente? Né? Não. Tem muita gente aí incrédula, que não crê, que não acredita. Muitos estão duvidando até de Deus. Cadê Deus? Mas a Bíblia diz lá em Mateus 24, é bíblico, que isso ainda não é o fim, é só o início. E muitos já estão esfriando na fé, muitos já estão perguntando cadê Deus. Às vezes Deus permitiu só esse vírus aí para provar a nossa fé, para ver quem é verdadeiramente, ó, que crê. Mas Deus quer que a gente nos prove, que a gente demonstre para nós mesmos que nós que vamos perseverar, que a gente confia nele, que a gente tem fé. Porque se nós desistirmos no meio do caminho, a nossa caminhada foi em vão. Que adiantou nadar, quando chegar no meio da praia, morreu, perder a salvação. Tem que ficar até o final. Tem que perseverar. Não pode desistir, porque Deus não nos chamou para desistir. Já pensou se Jesus desiste de nós? Já pensou se Moisés desiste de libertar aquele povo? Porque Deus conta comigo, Deus conta com você. Aleluia. Deus conta conosco. Como é que o Evangelho de Cristo vai ser pregado se eu e você estamos nos escondendo ou fugindo, com medo? Como? Porque nós só temos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo por nós, para nos dar livramento, para nos dar saúde, para nos guardar, para nos dar discernimento, para nos dar sabedoria, para nos guiar, para a gente ter discernimento de como agir, de como fazer. José só é mencionado poucas vezes no livro de Hebreus. As pessoas mais mencionadas no livro de Hebreus é Abraão e Moisés. Porque Abraão saiu do meio da parentela dele para fazer a vontade de Deus. Abandonou todo mundo. Quando Jesus chamou os discípulos, Jesus mandou eles negar a si mesmo. Eles teve que deixar tudo para seguir a Jesus, para aprender com o Mestre. Para que quando chegasse o tempo de Jesus subir, o Evangelho de Jesus continuasse sendo ministrado, sendo propagado pelos os apóstolos que ele escolheu. Mas houve uma preparação. Aí eu vou para a igreja fazer o quê? Eu vou fazer o que na igreja todo dia? Tem que vir que é para ser preparado pelo Espírito Santo de Deus. Tem que vir que é para aprender com o Senhor. Tem que vir que é para ser curado, que é para ser transformado, que é para ser libertado. A Bíblia diz: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Como é que a gente vai ser liberto se a gente não quer conhecer a verdade? Que a verdade é a palavra de Deus. Porque quando nós estamos meditando na palavra de Deus, é Jesus falando conosco. É nós recebendo os ensinamentos de Deus. É vendo pessoas que foram instruídas por Deus, pessoas que ouviram a voz de Deus. E nós estamos aqui para dar continuidade nesse Evangelho de Cristo. No Evangelho vivo, no Evangelho genuíno. Sabe? Uma palavra verdadeira, a palavra viva. A palavra que traz vida. Porque a palavra de Deus, ela traz vida. Quando Deus mandou Ezequiel profetizar naquele vale de ossos secos, foi a palavra de Deus que foi usada. Quando Deus disse assim: Ezequiel profetiza, ele disse: tu sabes, Senhor,
Mas Deus colocou as palavras nos lábios de Ezequiel para que Ezequiel viesse profetizar sobre aquele vale de ossos secos, para que aquele vale viesse ter vida. Foi quem? Foi a palavra de Deus. Então nós temos que receber a palavra de Deus para que nós venhamos ter vida, para que nós venhamos deitar de noite e dormir em paz, para que nós venhamos ter paz de espírito, para que nós venhamos ter paz conosco, com nós mesmos. A palavra de Deus é essa aí que Deus tem para nós. Deus quer que nós esforços, tenha bom ânimo, para que a gente venha continuar a jornada. Quando Deus levou Moisés, tinha um sucessor de Moisés, mas Josué teve que andar com Moisés para que ele viesse aprender as leis de Deus, para que ele viesse ter um entendimento, para que ele viesse continuar conduzindo aquele povo, para que aquele povo viesse chegar onde Deus prometeu, que era naquela terra prometida. Não chegaram logo por causa da desobediência, que ainda estava cativo ainda lá no passado, se acostumou a ser escravo do Egito, de Faraó, ser maltratado. Quando Deus chamou para ser livre, para ter uma vida de bonança, para ter uma vida, sabe, de alegria, para ser livre, teve um momento que eles retrocederam. Foi levantar o altar para deuses estranhos. Aquele momento ali foi um momento de decisão, porque foi o momento que Moisés subiu no monte para poder vir escrever os 10 mandamentos, ou seja, os estatutos que Deus deixou para a gente, que é para que eu e você viesse obedecer. Porque Deus, ele deixou o mandamento para nós, só que as pessoas hoje querem viver desordenadamente, não querem seguir os estatutos do Senhor, que é mandamento de Deus, que nós temos que seguir. Procurar estar seguindo, procurar estar fazendo a vontade de Deus. Então quando Moisés desceu daquele monte com as tábuas na mão, aquele povo já estava lá como é que fala? Já estava adorando a outro Deus estranho. Mas aí Moisés disse: aquele que é da parte de Deus, vem para cá. E aquele que não é, fica na parte de lá. Então, ali foi um momento de decisão, de escolha, de continuar servindo a Deus. E todos aqueles que não servem a Deus, que não se convertem, que não procuram estar buscando ao Senhor, infelizmente o caminho é de muita tristeza. Infelizmente. Mas o nosso alvo é Cristo. Não só nosso, mas do seu povo, da sua, sabe, da sua nação, dos seus filhos. Moisés, ele, através da vida dele, em oração, porque Moisés buscava Deus primeiro, para depois falar com aquele povo. Deus mandou carne para alimentar aquele povo. Deus mandou maná para alimentar aquele povo. Deus, ele transformou as águas amargas em água doce. Deus fazia um milagre assim, sabe, para que, sabe, em cima dos olhos dele, para que eles viessem ver o milagre do Senhor. Eles viam o milagre de Deus na vida deles. Deus abriu o mar vermelho. Esse foi o maior milagre. Quando o Faraó vinha com os homens dele, atrás dele, para matar todo mundo, que Moisés levantou as mãos com um cajado lá e aquele mar se abriu assim, ó, para que aquele povo viesse passar em terra seca. Foi o maior milagre. E mesmo assim aquele povo estava querendo voltar para trás, sabe? E muitos hoje aceitam o Senhor, sobe no altar, fala de Deus, dá testemunho e depois esfria na fé, para de buscar o Senhor. Mas o Espírito Santo está triste com isso. Não foi para isso que Jesus deu seu Filho na cruz, para que nós viéssemos parar no meio do caminho. Que Deus, ele fez uma grande obra em nossas vidas, sabe? Moisés intercedeu por aquele povo, ou seja, Moisés orava por aquele povo, para que aquele povo não viesse cair em pecado, viesse cair em tentação. Moisés ainda foi agraciado, escreveu 5 livros. Olha como Deus é bom. 5 livros.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então Moisés foi um homem assim, sabe, agraciado por Deus. E que Deus assim nos abençoe nessa noite com a sua rica e poderosa palavra. E que a cada dia nós venhamos estar buscando ao Senhor, estar orando, estar perseverando. Não desiste não, igreja. Bora continuar firme na presença de Deus. Porque até mais coisas Deus vai acrescentar. E a vitória vai vir. Vamos continuar esperando em Deus, porque quem espera em Deus alcança o milagre. Amém? Que as palmas louvem e glorifiquem ao Senhor. Nesse momento eu convido o Bispo Pedro.